O cadáver à mercê do sol escaldante. O corpo devorado por aves de rapina. Ossos espalhados. Um ritual sagrado que une morte e natureza. Uma prática milenar que ainda intriga e choca. Você assiste a partir de agora Torres do Silêncio, harmonia entre vida e morte. Você já imaginou o que acontece quando um corpo não é enterrado, não é cremado e nem mesmo colocado em um caixão? Alguns povos possuem rituais fúnebres que podem nos causar estranheza, mas que revelam profundas crenças sobre a morte e o ciclo da vida. Em alguns lugares isolados do mundo, um ritual sagrado transforma cadáveres em parte de um processo natural que não conhece limites entre religião, ecologia e espiritualidade. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar as Torres do Silêncio, uma prática única que expõe os corpos ao sol e às aves de rapina. Um rito misterioso e milenar que você precisa conhecer. Antes de começar eu te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. As Torres do Silêncio, ou Dakma, fazem parte de uma prática religiosa que remonta à Pérsia Antiga, onde os zoroastrianos desenvolveram um sistema único para lidar com a morte e o destino dos corpos. Nesse ritual, o corpo deixa de ser um simples objeto físico para se transformar num importante elemento de um ciclo espiritual e natural. Mas o que exatamente acontece com os corpos? Por que eles são expostos aos elementos e às aves? E quais são as curiosidades que cercam esse rito? O zoroastrismo é uma das religiões mais antigas do mundo, surgida na antiga Pérsia, atual Irã, com base nos ensinamentos do profeta Zaratustra. Uma de suas crenças fundamentais é que a terra, o fogo e a água são elementos sagrados e puros, que não deveriam ser contaminados pelos corpos humanos após a morte. Por que enterrá-los então? Por que cremá-los? Como respeitar essa pureza? A resposta foi a criação das Torres do Silêncio. Esses monumentos circulares, construídos em áreas isoladas, era o destino dos defuntos. Lá, eles eram oferecidos à natureza para que o processo de morte completasse seu significado espiritual. A razão pela qual os zoroastrianos optaram por esse método está profundamente ligada às suas crenças sobre pureza e a luta entre o bem e o mal. Para eles, o corpo sem vida é impuro e pode gerar contaminação física e espiritual. Então, expô-lo ao sol e aos abutres não é apenas simbólico, é também um meio de purificação. O ritual funerário zoroastriano é meticulosamente organizado e cheio de simbolismo, refletindo as crenças profundas dessa religião milenar. Todo o processo começa imediatamente após a morte, com a constatação do óbito. Assim que isso ocorre, especialistas treinados dentro da comunidade para lidar com cadáveres assumem o controle. Isso porque, para os zoroastrianos, o corpo sem vida é impuro,
um receptáculo de forças malignas e algo que não deve ser manipulado por pessoas comuns. Após a preparação inicial, é realizado um banho cerimonial no cadáver. A lavagem não é apenas prática, mas também espiritual. Cada movimento e cuidado reflete a intenção de purificar o corpo. Durante esse trabalho, preces sagradas são recitadas, buscando proteger a alma do falecido. Em seguida, o corpo é envolvido cuidadosamente em um tecido branco, o chamado sudré. O tecido também é utilizado para momentos sagrados em vida, pois simboliza pureza e espiritualidade. Para essa tradição, envolver o corpo no sudré é como protegê-lo para a jornada final. O transporte até a Torre do Silêncio é realizado pelos próprios especialistas. Eles levam o corpo até o Dakma, ou Torre do Silêncio, que geralmente está localizada em regiões isoladas das cidades, como colinas ou desertos. Durante o trajeto, preces continuam a ser recitadas, e nada é deixado ao acaso. No caminho, as pessoas que eventualmente cruzam o cortejo funerário seguem em silêncio e respeito, mas sem se aproximar. O corpo, ainda que tratado com dignidade, reforçamos, é considerado impuro. Uma vez na torre, a disposição dos corpos segue uma regra fixa e extremamente simbólica. Na plataforma superior, que é circular e aberta, os homens são dispostos nos círculos mais externos, as mulheres na área intermediária e as crianças no centro. Essa ordenação reflete a estrutura social e espiritual defendida pelo zoroastrismo, simbolizando o papel, função e pureza de cada grupo na sociedade. Todo o processo e disposição na torre é feito pelos especialistas, que utilizam ferramentas para evitar o contato direto com as impurezas dos cadáveres. Após a colocação no local, os verdadeiros protagonistas do ritual começam a chegar: as aves de rapina. Principalmente os abutres. Essas aves desempenham um papel crucial no rito. Elas são vistas como agentes de purificação que consomem a escuridão e a impureza simbolizada pelo corpo. Do ponto de vista prático, sua função é igualmente impressionante. Os abutres conseguem devorar completamente os tecidos moles do cadáver humano em apenas 5 horas. Enquanto fazem isso, livram o cadáver de qualquer vestígio de decomposição excessiva e de substâncias nocivas que poderiam prejudicar o meio ambiente. A ciência explica que os abutres possuem suco gástrico incrivelmente poderoso, capaz de eliminar a maioria dos vírus e bactérias enquanto digerem o corpo. Depois que as aves terminam de se alimentar, o que resta são apenas ossos. Esses restos são então expostos por mais tempo ao sol e ao vento. Com o calor escaldante do deserto e a ação dos ventos, os ossos vão aos poucos sendo desidratados e acabam ficando mais frágeis e completamente branqueados. O processo de clareamento não apenas finaliza a purificação espiritual, mas também simboliza a vitória da luz e da pureza sobre a escuridão e a corrupção. O próximo passo é realizado novamente pelos especialistas. Eles voltam à torre, mas sempre seguindo protocolos religiosos rigorosos. É importante notar que ninguém toca diretamente nos ossos. Eles utilizam ferramentas como pinças ou espátulas de madeira para manipular os restos mortais. Isso evita qualquer tipo de contato entre o que é considerado impuro e as pessoas vivas. Esses ossos, fragilizados e quebradiços, são cuidadosamente reunidos e levados até o Astodan, o poço central da torre, projetado para recebê-los. O Astodan é uma estrutura profunda localizada no núcleo da plataforma circular, onde os ossos são depositados. Ele é construído com bordas de pedra e proteção no fundo para que todos os resíduos remanescentes fiquem concentrados ali. Não há contato com o solo ou possibilidade de poluição ambiental. Nessas condições, os ossos são finalmente desintegrados pelo tempo até se transformarem em pó. Esse processo inteiro reflete o respeito absoluto pela harmonia entre a vida, a morte e o ambiente. Nada é deixado para poluir ou interferir nos elementos sagrados como terra e água. No final, a completa devolução do corpo à natureza é o ponto culminante dessa tradição religiosa que busca honrar tanto a vida quanto o ciclo eterno ao qual todos pertencemos.
Esse ritual é incrivelmente impactante, não é mesmo? Mas o que muita gente não imagina é que ele é tanto um ato espiritual quanto um processo natural e científico. O encontro entre ecologia e espiritualidade no ritual das Torres do Silêncio é um exemplo fascinante de como o círculo natural pode ser integrado à prática religiosa. Embora a palavra reciclagem não existisse na antiguidade, o zoroastrismo promove uma abordagem que respeita profundamente os elementos da natureza, enquanto processa os corpos dos mortos. Diferentemente de métodos como enterros ou cremações, que podem impactar o meio ambiente, o ritual zoroastriano garante que os corpos não poluam nem os lençóis freáticos nem o solo, já que não há qualquer contato direto com a terra ou substâncias tóxicas. A colaboração da natureza nesse processo ocorre principalmente por meio das aves de rapina, especialmente os abutres, que se tornam responsáveis por uma limpeza ecológica extremamente eficiente. O ácido estomacal dos abutres, incrivelmente poderoso, destrói bactérias e patógenos perigosos, evitando que doenças sejam propagadas durante a decomposição. Com isso, o risco sanitário associado ao corpo humano é praticamente eliminado. Além disso, o método contribui para o ciclo de nutrientes do ecossistema, ao mesmo tempo em que resolve a questão da destinação dos restos mortais de forma harmônica, sem gerar os problemas comuns em práticas funerárias tradicionais, como a contaminação de rios e aquíferos por produtos químicos usados na preservação de cadáveres. Isso torna o ritual não apenas espiritualmente carregado, mas também um exemplo prático de sustentabilidade ambiental. E uma curiosidade: essa harmonia com a natureza enfrenta sérios desafios nos tempos modernos. Nas últimas 3 décadas, a população de abutres na Índia sofreu uma redução alarmante de 97%. Esse declínio está diretamente ligado ao uso de diclofenaco, um medicamento anti-inflamatório amplamente empregado na pecuária. Apesar de eficaz para o tratamento do gado, o medicamento é altamente letal para os abutres. Quando essas aves consomem carcaças de animais tratados com diclofenaco, sofrem intoxicação grave, o que leva à insuficiência renal aguda e, em seguida, à morte. Esse colapso populacional não apenas ameaçou todo um ecossistema baseado no papel crucial dessas aves como limpadoras naturais, mas também colocou em risco a continuidade do ritual das Torres do Silêncio, onde os abutres desempenham um papel fundamental no processo de purificação dos cadáveres. Além do impacto ambiental causado pelo declínio dessas aves, mudanças nas legislações de alguns países também têm dificultado a prática das Torres do Silêncio. No Irã, por exemplo, proibições governamentais sobre o uso dessas estruturas e áreas específicas levaram parte da comunidade zoroastriana a recorrer a práticas alternativas, como a cremação. No entanto, esse método vai contra os princípios originais da religião, que consideram a cremação uma violação dos elementos sagrados, como o fogo. Essas mudanças representam um desafio prático para a execução do ritual e também uma ameaça à preservação de uma tradição cultural e espiritual que atravessou milênios. As Torres do Silêncio não são apenas um ritual sagrado, mas um convite à reflexão sobre os limites entre o natural e o espiritual. E como você se sente ao saber dessa prática? Deixe aqui seu comentário. E se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu sou Eberton Lopes e esse foi mais um conteúdo curioso do canal Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.